Thalita, como é que começa a tua história aí com a comunidade, né? Como é que foi esse teu chamado aí para conhecer, se envolver? Hoje você é Comunidade de vida. de vida, né? Isso. Então conta pra gente como é que foi isso aí. Aproxima. É porque ele é alto. Ah, ele baixa. É baixo. Na verdade, eu conheci a comunidade já faz um tempinho, quase 10 anos já. Ah, que maravilha. Eu era pirrainha, tava com 14 anos de idade. Só Foi uma mesmo? brecha, assim, ela dançou balé com minha filha, eu conheci ela sempre, eu conheci ela desde pequena. A mãe, o pai, a gente é bem... Foi. Eu não. Assim, eu não lembro, mas. Muito de mim, né? Pra você ver, né? Mas eu lembro da filha, eu lembro de tudo. É porque não era o tempo, eu acho, de realmente perceber. Deus foi realmente muito cuidadoso, assim. Eu fiz... Meu primeiro acampamento de jovens foi com a comunidade Diante do Altar. Eu tinha 14 anos, acho que era a idade mínima, assim. Eu lembro que eu fui... Puxei minha mãe implorando, tipo assim, me Ela deixa fez aí. o primeiro acampamento, foi em 2012. E eu acho que eu ia fazer 14 anos. E eu fui, e tipo assim, eu queria muito fazer porque... O primeiro que a O comunidade primeiro promoveu foi o segundo. Olha, foi o segundo do mesmo ano. O segundo do mesmo ano, foi. Teve acho que um em O janeiro. primeiro ano a gente teve um em janeiro e teve um em junho. Eu fiz o de junho. Não, a gente tá parado por conta de 2018, é uma coisa que eu vou falar depois, eu dei uma parada de todos os encontros abertos da comunidade pra gente... porque... Não, nem isso, 2018 não tinha ainda pandemia, né? Ah, não, foi 2020. Mas foi para poder cuidar do carisma e das pessoas em si. Não que nunca deixou de vir vocação, nunca deixou de vir pessoas, mas eu parei um pouco de fazer esses encontros mais abertos, de que vim de todo jeito, né? Não é que vim de todo jeito, não estou sabendo me expressar, mas, tipo assim, investir em quantidade de pessoas. Então, assim, eu já estava com muita gente, eu fico muito, vamos dizer assim, aperreado quando tem muita gente, eu acho que eu não estou dando conta de dar qualidade, de conversar com o Entendi. Parou para dar mais formação pro pessoal porque que eu já estava só lá e tal. e a comunidade está no processo de início, ali em 2018 estava com muita gente já, para mim era muita gente, eu estava em volta ali, hoje a comunidade em volta de umas 50 pessoas mais ou menos, né? Consagrada a gente tem 31, mas a gente já chegou a ter mais, quase 100, eu estava com quase 100 pessoas, e eu olhei assim, não, eu não posso, de forma irresponsável, como é que eu vou cuidar desse povo todo? Formar, dizer o que é o carisma, dizer o que é a vida em Deus. Mas aí é só tu, Paulo? Então, tem outras pessoas que estavam assumindo isso, a formação. Aí tinha a Sheila e o esposo que estavam... Tinha várias pessoas. Mas o pessoal do grupo do Ruá, né? Sim. Mas entenda que uma coisa é eu fazer o encontro. Isso a gente fazia, perfeito. Outra coisa é eu formar pessoas no carisma. As pessoas, como eu ainda estava entendendo, processo de formação e implantar a informação. E a gente hoje ainda está vivendo uma comunidade, ela não vive aquele núcleo inicial. Jesus chamou 12 e estava com os 12 inicialmente. Depois ele lançou eles sozinhos e começaram a ter os erros e começaram a produzir. Enfim, mas você vê que o primeiro evangelho mesmo foi escrito na década de 70, ou seja, 40 anos depois que Jesus morreu. Né? Que eles começaram realmente veja quanto tempo os apóstolos começaram a aprender. Né? Realmente aprender, realmente. A gente não sabe, isso aí não está escrito. Mas não foi fácil. Assim como diante do Senhor ali, quantos foram... Senhor, a gente foi expulsar um demônio e não conseguiu. Isso aqui só através... Veja, só através de muita oração e jejum. Veja, aí mostra um exercício. São Paulo mesmo foi convertido, ele só viu começar a fazer a primeira pregação depois de 10 anos, porque ele tentou pegar no início, teve que ser descido escondido num cesto, né? Senão ia morrer, né? Porque eles queriam... Então, é complexo esse início, sabe? A Thalita pode falar um pouco disso também. Então, assim, hoje eu estou... teve um tempo que a comunidade de vida mesmo ficou só a Belle. Né? Todo mundo da comunidade de vida saiu. Né? Os primeiros, aqui são 6 que entraram primeiro. E dos 6 só ficou a Belle. Ficou sozinha. Depois chegou o outro menino. Né? E tudo em fase de experiência. Né? Por isso que eu amo... Como eu estava falando, que eu amo muito Belle no sentido da persistência, do acolhimento, do ficar... Ela até vinha hoje, da perseverança. Ela até vinha hoje, mas está muito cansadinha, que a gente tem uma creche, que é uma coisa que a gente vai... Vamos chegar lá, né? Belle, que é membro definitiva, né? Hoje a gente tem... É a única jovem na comunidade membro definitivo. Essa Belle. Isabelle Novaes. Que o pai dela, inclusive... É interessante Deus, né? Eu, quando era criança, o pai dela jogava bola na rua e eu queria muito jogar aquela coisa de pirraia de
de 10 anos, quer jogar com os menino grandes. com menino de 16, de coisa. E o pai dela sempre é o único que me deixava jogar. Ele sempre me defendia. Eu me lembro uma vez que teve um cara que entrou mais pesado em mim e eu comecei a chorar. Aí Eita. ele me botou sentado, olhou, tá bem, tá bem. Aí ele pegou o cara e deu uma lapada. Descontou. Ele tem somente Ele descontou. 1,98 de altura. Ele tem 1,98. Ele é muito Misericórdia. grande, ele é muito grande. Vai, Vai, é termina, alto mesmo. É. Mas sim, eu Aí, conheci em 14 2012. anos, Eu tinha 14 anos, o fiz o encontro. acampamento. Porque assim, eu sou do IPCEP também, minha família mora no Uhum. IPCEP. Então eu já frequentava a matriz, eu não ia pra capela. Eu era do grupo de acólitas, essas coisas todas. E eu fui fazer o acampamento. Fiz o acampamento, me encantei, mas na época até eu vivia muito. Eu tinha uma aversão muito grande à renovação carismática. Eu não queria saber de irmão? nada que era da renovação carismática. Tu era tradicional, era? Eu era assim, bastante. E olha que a gente não é nem desses doidinhos, assim como ela Mas. No bom sentido, a palavra doidinho, tá? Mas eu realmente gostava realmente bem nessa vertente bem mais tradicional. Cheguei a frequentar alguns meses o grupo de oração, mas me afastei, fiquei só realmente com as minhas atividades na paróquia. A gente tem grupo de oração no IPCEP toda segunda, na capelinha. Isso. E até os irmãos que estão aí, que são lá de perto. 7h30 da noite, São 7h30 Vicente. da noite, Nas segundas-feiras. 7 horas da noite agora, né? É, Tá mais 7 horas. 7 horas da Toda noite. segunda-feira, Toda né? segunda-feira na segunda-feira. Capela São Vicente de Paulo. Mas Lá no é da IPCEP. comunidade. Na comunidade. Da Grupo de oração comunidade. da comunidade. A gente chegou a ter grupo de oração aqui em Olinda, na Guadalupe. De Guadalupe. Foi. Passamos um ano, quase 2 anos ali com o padre, na época, não sei se ele tá lá. Que era Carequinha, como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. Continua. Mas sim, aí me afastei foi quando, 2013 para 2014, eu me encontrei com o Shalom. Eu passei 6 anos na obra do Shalom. E Ela não se consagrou. eu nunca me consagrei. Eu Nem brincava. aliança, nem nada. Não, eu brincava que eu me graduei no vocacional, porque eu fiz 4 anos de vocacional. É porque a vocação dela não era Shalom, Porque não né? era. Bacharelado É, do é porque a vocação dela não era Shalom. E eu não entendi isso na época, então. E só um parênteses, eu sempre encontrava com ela e sempre senti no coração que o chamado dela era para estar aqui. Né? Depois eu pude falar isso para ela, depois nunca falei, né? Isso é muito interessante, realmente, você nunca falou. E era interessante também o que realmente existia de eu olhar e eu querer fugir. Não querer, mas é bem interessante isso de realmente quando... Ô, Thalita, mas lá na Shalom, tu não se deparou também com essa questão da renovação, essa coisa, não? Sim, e é por isso que foi muito importante. Tu foi mudando, então, O tempo que eu passei no Shalom foi um tempo de quebra, realmente. Eu me quebrei em muitos preconceitos que eu tinha. Eu me abri a muitas experiências. Realmente foi um tempo de estadia. Foi um tempo onde Deus me preparou para onde Ele queria que eu estivesse, para onde Ele sonhou que eu estivesse. Então, assim, eu sou muito grata ao Shalom. É uma comunidade que eu amo muito, porque foi um tempo que foi necessário. E hoje eu sei que foi necessário para que eu pudesse me reencontrar com a comunidade diante do altar. E foi muito forte, assim, que quando eu fui em Aldeia pela primeira vez nessa casa de missão, não parecia que era a primeira vez. Parecia realmente que era um reencontro. É em Aldeia? É em Aldeia. Certo. Porque a primeira vez que eu fui, na verdade, foi na casa onde hoje eu moro, que é a Casa São João Paulo II. Eu fui para uma missa. E foi muito interessante, porque, assim, foi no tempo realmente de pandemia, assim, então eu estava realmente sem querer sair para nada. E uns irmãos, a Cacá, que é da Aliança, e Pedro, eles me chamaram para ir para a missa. Na verdade, eles me chamaram para assistir um filme. Eu fiz, não vou, aquela coisa toda. Até que o Pedro me falou que o pai estava chamando para ir para a missa. Eu falei assim, não vou recusar ir para a missa. Não estou sem ir para a missa um ano inteiro, praticamente, por causa da pandemia. Eu vou para a missa. E foi muito forte, assim, que desde esse primeiro momento, quando eu realmente entrei na casa, assim, era muito natural. Acho que a palavra é essa, era natural. Era como se eu não precisasse me esforçar para me sentir pertença. Entendi. Então, desde o primeiro dia, eu lembro, assim, que Padre João, que é o nosso diretor espiritual, na homilia dele, assim, que foi uma flechada, assim, no meu coração, ele falava muito forte, assim, para que procurar longe
quando, tipo, Deus se apresenta tão perto, sabe? Entendi. E eu sempre me questiono. E assim, é uma coisa que, trazendo à tona, assim. Eu passei 6 anos na obra do Shalom, mas não foi algo que, por exemplo, eu nunca cheguei a pedir ingresso. E era algo que me incomodava muito. Por que que eu estou aqui? Eu amo estar aqui. Sim. Eu sirvo, eu estou em ministério. Eu ia para o Shalom praticamente todos os dias, mas por que eu não dou o passo derradeiro? O que é que falta? É porque não era o lugar. E eu brincava muito com o pai, assim, que... Nossa, eu caí de paraquedas da comunidade, mas na verdade não foi. Foi Mas tu o passo tu derradeiro. fazia o vocacional e o pessoal lá que não aceitava, era Não, tu eu entrar nunca no pedi discipulado? ingresso. Eu nunca pedi ingresso, porque para você entrar na comunidade, você precisa fazer um retiro final, escrever uma carta pedindo ingresso. Sim, sim, Eu sim. fazia todo ano vocacional e no final do ano eu dizia, não vou mandar carta. Eu quero fazer mais um ano de Tá. vocacional. Tu ficou aí nesse Porque discernimento porque eterno. entenda a questão assim, eu me sentia chamada à comunidade de vida, eu sentia que existia a vocação à comunidade de vida dentro de mim, mas quando eu me projetava dentro da comunidade de vida no Shalom, era como se eu não enxergasse, sabe? Uhum. Era como se... É porque entendo, assim, abraçar a vocação é dar um passo no escuro, mas é um passo de confiança Sim. em Deus, assim. Mas é esse passo que eu consegui dar aqui. Lá, não porque não era para ser, porque não era para ser para mim. Então, esse passo era como se, assim, Deus me segurasse, fazia, não, eu lhe apresento que essa vocação à comunidade de vida, uma vida fraterna de forma intensa, mas não é aqui. Não é aqui. E lá eu pude, porque assim, Deus me deu a graça de viver muito próximo da comunidade de vida no Shalom. Eu convivia praticamente diariamente com a comunidade de vida. Então, assim, eu só não estava oficialmente lá dentro, mas Não eu sei. praticamente morava lá dentro. Então, ele me deu a graça de tocar a comunidade de vida, entender um contexto de vida fraterna, para que quando eu me reencontrasse com a comunidade, eu pudesse abraçar sem medo. Entendeu? Sem medo não é um sem medo tipo assim, nossa, eu vou realmente na loucura. Não. É entender que, por exemplo, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo assim. O que antes um medo que me paralisava. Entende? Entendi. Então, eu reencontrei a comunidade ano passado. Foi até interessante que foi no mês do meu aniversário. Foi mais ou menos assim, dia 15 de outubro, assim, que eu fui pra missa. Foi essa missa que você Foi em falou. Foi essa. 2020. Foi 2020. Foi 2020, ela tava no... Não, foi Tava 2020. na- Foi 2020, foi Tava na 2021 não, é porque pandemia. passou tudo muito rápido. Já tava na pandemia já? Foi. Já, foi 2000. Ela foi Foi 2020. 2020. Foi Foi dois- junho, Mas naquela agosto, lá. restrição mesmo. Então, a gente tava tendo missas internas, né? Internas. É que não ficava só a poucas equipezinha pessoas. reservada. Não, É. tinha da paróquia, mas a comunidade, como o padre João Carlos é consagrado na comunidade, então eles faziam missa com a comunidade de vida. Ah, porque vocês têm uma capela lá Tem. na casa Era de algo missão muito lá. interno. É muito interno. Eu tava Entendi. Ela tava de penetra. Era muito interno, acho que não Porque passava quem de 10 chamou ela, como pessoas. Você tava de penetra, mas quem botou você pra dentro foi Jesus. Foi irmão. Jesus. Entra Quem aqui, meu chamou ela irmão. foi justamente a menina consagrada, que é o Cacá e o Pedro, né? Que estavam lá, que tava lá também fazendo consagração de experiência também. A Cacá já é mais antiga. Isso, ela Cacá chamou- tá desde o foi, início, Cacá né? desde o início. Que é minha sobrinha. Era algo muito interno, tanto ela é é que filha era... de uma irmã de minha esposa. Foi algo muito interno, era algo tipo assim, eu tô aqui. E aí Mas... teve uma homilia lá do padre E que... realmente foi muito forte, porque isso mexeu comigo, eu sempre me senti chamada a essa vida, mas por que que eu tô insistindo tanto, entenda assim, longe, entre aspas, onde eu Sim, preciso sim, realmente me sim, deslocar, e porque é algo que, assim, eu nasci aqui do lado, porque a casa de missão é até estranho no aniversário de comunidade de vida, mas assim, é duas ruas atrás da rua que era que é a casa dos meus pais. Então, assim, Ela andou 2 ruas e. Ela foi pra casa dos pais dela, vai a pé. É. Chega em 2 minutos. então foi quando eu comecei a... Aí eu fui para a aldeia, penetra novamente para uma formação, que foi até uma formação, que foi uma missa seca, que, assim, me tocou profundamente, porque, assim, até a dimensão... Só colação. Missa seca é. Eu ia perguntar já. Então, a missa seca é o padre ensinando. Tem tudo que tem na missa, mas não existe consagração, não existe nada. É só ensinando o que é cada passo, entendeu? É o que os seminaristas vivem entendi. muito no seu período Quando os formativo. seminaristas fazem. Quando os seminaristas não treinam. É um treino, vamos dizer assim, para a missa. Então, pega a partícula, pega tudo mais. Tem tudo ali, tudo que é
Com sua aula, né? Exatamente. E aquilo me impactou profundamente. Foi mesmo? Porque foi assim. Historiadora, cabeça de historiadora é difícil. E aí o seu lado tradicional foi uma loucura, né, mano? Porque o que acontece? Hoje, na comunidade, eu consigo realmente encontrar este equilíbrio que o pai tem tanto falado aqui. Que é justamente porque o que acontece? Falar um pouco uma dimensão particular minha, assim. As ondas que a gente tem hoje desse ultra-tradicionalismo, e que não é uma vivência realmente tradicional, é o tradicionalismo, e também o forte progressismo dentro da igreja, os dois lados são assustadores. Então, assim, hoje eu consigo, através dessa ótica que a comunidade me propõe, realmente encontrar este equilíbrio dentro da igreja, que é até, por exemplo, o que meu amado Bento XVI fala bastante, que não existe uma igreja pré-conciliar, uma igreja pós-conciliar. Existe a igreja. Então, quando se fala, por exemplo, em tradição com T maiúsculo, a tradição apostólica. Então, é o que realmente o Paulo estava aqui falando, sabe? O que é que os primeiros cristãos viveram, o que é que os apóstolos viveram. E que os primeiros 50 anos da história foram totalmente de tradição oral. Então, você não pode só pegar aquilo que está realmente escrito aqui e acabou. Porque a construção, essa tradição, ela vem dos apóstolos. Então, se o Papa ele é o sucessor de Pedro, então você não pode negar ao Papa. Isso não existe, não faz sentido. Então, é toda essa dimensão de realmente o que é a tradição da igreja, que é uma tradição apostólica, com todos os seus costumes que são incorporados ao magistério da igreja. Isso é a igreja. Então, isso que eu sempre achei tão lindo, eu consigo viver assim, na prática, dentro da comunidade. Eu encontrei assim, não que, por exemplo, as outras comunidades não vivam, mas de forma particular me encanta como há esse equilíbrio de realmente de um nadar contra a corrente, sabe, de ao mesmo tempo que eu nadar contra a corrente, mas nadar sempre no rumo que a igreja nada, assim, é o mesmo caminho, não existe caminhos diferentes. Sim. Então são 2000 anos de história, a gente querer reduzir a igreja a um momento é justamente reduzir a ação do Espírito. Então, é isso que realmente sempre me encanta na comunidade.